Oi pessoal, tudo bem? Então tô aqui de volta depois de uma pausa. Teve uma viagem para o Japão no meio do caminho, onde eu tô agora. A gente veio aqui com a Sangha do Zen do Brasil, com a monja Koen, com o monge Yakusan e com o monge Dokan. E nós três, eu e esses dois, a gente está se formando. Então a gente veio para o Japão para fazer duas cerimônias de graduação nos dois mosteiros sede de Eiji e Sojiji. Eu machuquei a língua, então tô falando meio enrolado. Peço desculpa para vocês. E vamos dar sequência na nossa leitura semanal do livro Sabedoria da Transformação. Eu não estou com ele aqui, mas eu sei que o próximo capítulo, da onde a gente parou, é o do Sennorikyu. Sennorikyu foi um monge que foi responsável pela sistematização e organização da cerimônia do chá. Então ele foi um monge japonês, viveu há muitos séculos atrás. E para quem não conhece a cerimônia do chá, eu não me sinto muito apto a falar a respeito, porque eu também não conheço muito bem, mas eu sei algumas coisinhas que eu vou compartilhar com vocês. E eu sei que estrangeiros geralmente não veem muita graça na cerimônia do chá, porque não tem vocabulário para interpretar e apreciar as delicadas nuances que fazem parte dessa cerimônia. Algumas coisas são pontuais nessa cerimônia do chá, não é só apenas sobre tomar chá, mas o que importa é apreciar o momento, é a arte do momento, a arte do agora. Então tem algumas coisas que se a gente não souber de antemão, a gente realmente não vê muita graça e não sabe analisar o nível de delicadeza artística que essa cerimônia compreende. Por exemplo, os gestos de um mestre ou de uma mestra do chá são sempre fluidos, são sempre retos. A mão direita faz o que está do lado direito e a mão esquerda faz o que está do lado esquerdo, não se cruzam. Então aí está um elemento que se a gente não souber a respeito, a gente vai passar pela cerimônia do chá sem poder apreciar. Depois, por exemplo, a água, a gente esquenta, a água ferve, né? E mas o ponto de ebulição não deve chegar aos 100 graus, deve parar nos 80 graus. Mas sabe como que a gente sabe que chegou na temperatura certa? Quando o som da água fervendo é semelhante ao som do vento nos pinheiros. Então, quando o som da água faz o mesmo som do vento quando bate na folha do pinheiro, é o ponto certo da temperatura da água fervente, que é mais ou menos 80 graus, para preparar o chá. Mas se a gente não souber disso, e se a gente não souber escutar, se a gente não estiver presente no que está acontecendo agora para ouvir plenamente o que está acontecendo, estar plenamente presente nos cinco sentidos no agora, a gente não sabe apreciar e desperdiça essa oportunidade de beleza. Outra coisa da cerimônia do chá, geralmente a gente coloca uma flor ou uma caligrafia e a gente tem um momento onde a gente senta, para e fica olhando para essa flor ou para essa caligrafia por até 5 minutos. E às vezes é uma única flor que está num vaso. Vocês já pararam para olhar uma flor por mais de 1 minuto para ver a profundidade dos detalhes da vida que se manifesta em cada pétala? Ou será que uma flor é apenas uma flor? Ou será que esse momento é o mais importante, o mais sagrado de todos? Então é o que eu estou falando. Se a gente não souber apreciar, se a gente não tiver um vocabulário, a gente passa por esses tesouros de ensinamento sem perceber. E Sennorikyu, que foi esse monge que organizou tudo isso, né? Ele, no livro da monja Koen, Sabedoria da Transformação, conta que uma vez o imperador chamou alguns monges para apresentar um presente, alguma peça de arte que expressasse o seu nível de compreensão. Então teve um que levou uma escultura, outro que levou uma caligrafia, e Sennorikyu chegou um pouquinho atrasado. E falaram, você está chegando atrasado para se encontrar com o imperador? Aí ele olhou para o céu assim e falou, não, acho que eu estou chegando na hora certa. E ele levou apenas uma tigela de laca, uma bandeja vazia de laca. Laca, para quem não sabe, é o material que é feito as nossas tigelas de monge. É um verniz que vem de uma planta, muito difícil de fazer. E geralmente é preto, pode ser de outras cores também, mas geralmente é preto e muito brilhante. E antigamente no Brasil só tinha uma pessoa que sabia essa técnica. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas é algo extremamente difícil de ser preparado. E é um material muito nobre.
E então Senorikyu, esse monge, chega para se encontrar com o imperador apenas com uma bandeja de laca vazia. E chega atrasado ainda, né? E eles falam, mas que isso? Você tá com a cabeça onde? Tá louco? E aí ele pega um jarro d'água, despeja nessa bandeja, coloca na frente do imperador, olha para a lua que estava cheia e a lua se reflete nessa bandeja perfeitamente. A água estava límpida, calma, e é como se ele estivesse então servindo a lua cheia nessa bandeja. E o imperador reconheceu o valor desse ensinamento e falou: este é o presente principal. E tem outra história que eu também acho magnífica, que eu acho que não está no livro, mas que esse mesmo personagem, Senorikyu, ele tinha um jardim de begônias. Begônia, para quem não sabe, é uma flor que é considerada aqui na Ásia a rainha das flores. Ela é cheia de camadas, ela é muito ostensiva, ela é muito bonita. E ele tinha um jardim que era só de begônias. E é considerado um tesouro aqui, um tesouro nacional esse jardim. E uma vez o imperador foi visitá-lo justamente para ver esse jardim de begônias. E quando ele chega, o Senorikyu tinha cortado todas as flores do jardim, todas, não deixou nenhuma. E o imperador fala: você está louco? Eu sou o imperador e eu vim aqui te visitar para ver esse jardim de begônias e não tem nenhuma flor me esperando. Onde você está com a cabeça? Você quer morrer? Estamos falando do Japão medieval, né? Então ele fala: olha ali. E o imperador olha para o canto e tem um vaso com uma única flor, a mais bonita do jardim. Quer dizer, se ele tivesse chegado num jardim cheio de begônias, ele teria olhado aquele monte de flor e talvez não tivesse reparado muito bem em nenhuma. Mas como só tinha uma, ele foi capaz de ver a beleza e a profundidade do sagrado manifesto ali naquela única flor. Então, às vezes no Zen, a gente encontra esses personagens brilhantes que não só são muito inteligentes no sentido de ter um QI elevado, de serem espertos, rápidos e de terem grandes sacadas, mas mais que isso, são pessoas de um grande coração, de uma grande sensibilidade, de uma delicadeza artística e espiritual que nos deixam às vezes sem palavras. Eu tive agora no mosteiro sede de Ereiji, que fica na província de Fukui, no meio da floresta. A gente foi lá para fazer a cerimônia de graduação e eu saí com a monja Koen para passear no cemitério que tem lá do lado. E perto do cemitério tem um riacho que desce das montanhas com uma pequena cascata e faz aquele som, né? E a monja Koen me contou uma história que também me deixou arrepiado, de tão singela e profunda que é, da sua mestra Aoyama Roshi, que treinou a monja Koen por 9 anos no mosteiro feminino de Nagoya e que hoje é professora dos meninos nos 2 mosteiros sérios de Ereiji e Sojiji. E quando ela vai para Ereiji, o ensinamento que ela deu foi esse, que quando a gente senta zazen, a gente é capaz de escutar o som do rio, o som da vida, o som sagrado. Mas quando a gente levanta e começa a falar, o som desaparece, é como se não estivesse lá. Mas o som está sempre lá. Só que a gente precisa sentar em meditação e silenciar nós mesmos para perceber o que está sempre manifesto. Então, a mensagem desse ensinamento é muito simples, muito singela, muito leve, mas extremamente profunda. Quer dizer, o sagrado está sempre manifesto. O som da vida, o som de Buda, o som desse rio cósmico, tá aí. Só que a gente não escuta, né? Porque tá distraído, tá andando, tá falando, às vezes tá reclamando, tá brigando, né? Mas quando a gente se silencia e se senta em plena atenção, apenas senta, a gente é capaz de escutar esse som sagrado que tá aí o tempo inteiro. Será que a gente escuta o som da água, o som do rio? Será que a gente vê as flores ou só olha para elas? Será que a gente repara em cada uma, em cada detalhe, em cada nuance, cada pétala? Ou a gente passa pela vida apressado, preocupado com dinheiro, preocupado em como eu sou tratado, preocupado com coisa que passa e não percebe aquilo que é gratuito, mas que é a coisa mais preciosa e justamente por ser gratuito não tem preço, que é apreciar a oportunidade de ser humano a cada dia, a cada instante, com as coisas que a vida humana tem, flores, água. Então, como é que a gente vive a nossa vida
Um dos símbolos do Zen é o bambu. O bambu, que é uma planta também muito simples de ser desenhada, de ser representada, de ser compreendida. A gente diz, o bambu se dobra, se curva para não se quebrar. Ele é flexível, mas é extremamente forte, né? E é um dos símbolos do Zen, porque essa prática da meditação, ela vai fazer a gente desenvolver justamente isso, uma força, uma firmeza, uma fibra, mas ao mesmo tempo uma delicadeza e uma maciez extraordinárias. E eu só consigo sentir gratidão por ter conhecido essa tradição. E a mensagem que eu passo para vocês hoje é essa: sejam como o bambu, que se dobra para não se quebrar, e apreciem a cor do bambu, a cor das flores, o som das águas, o cheiro do céu.